3 lugares na Terra que a ciência ainda não consegue explicar. O planeta guarda segredos que desafiam a lógica e rompem com tudo que parece previsível. Alguns desses lugares existem em silêncio há milênios. Outros acabaram de ser notados. Todos compartilham uma coisa: quando você olha para eles pela primeira vez, sua mente trava por um segundo antes de aceitar que aquilo é real. A cidade de Sal enterrada no Irã. No meio do deserto iraniano, abaixo da superfície rachada e seca, existe uma cidade inteira feita de sal. Não é uma metáfora. É sal de verdade, cristalizado em blocos brancos, duros como concreto, formando paredes, corredores e túneis que se estendem por quilômetros debaixo da terra. O nome do lugar é Nushabad, mas o apelido que ficou conhecido é Ui, a cidade subterrânea de sal que ninguém planejou construir dessa forma. A história começa há mais de 1500 anos. A região era uma rota de passagem entre o norte e o sul da Pérsia Antiga. Caravanas cruzavam o deserto levando mercadorias, mas também levando problemas. Invasores seguiam essas rotas. Bandidos esperavam nas colinas. E quando o ataque chegava, não havia tempo de correr. Então alguém teve uma ideia que mudou tudo: cavar para baixo. Os primeiros túneis foram abertos embaixo das casas. A ideia era simples. Quando o perigo aparecesse, as famílias desapareceriam no chão. Os invasores chegavam, encontravam ruas vazias, quebravam portas, reviravam tudo e iam embora sem achar ninguém. Lá embaixo, no escuro úmido e frio, dezenas de pessoas respiravam devagar, esperando o silêncio voltar. Com o tempo, os túneis cresceram. Cavaram mais fundo, abriram salas maiores, conectaram bairros inteiros por baixo da superfície. O solo era rico em sal, o que ajudava. O sal endurecia rápido, não desabava fácil e mantinha a temperatura estável. Mas tinha um problema: quanto mais fundo cavavam, mais o sal absorvia a umidade e brilhava na luz das tochas. As paredes ficavam molhadas, escorregadias, cobertas de cristais que refletiam qualquer movimento. Hoje, Nushabad está aberta para visitação. Você desce por uma escada estreita de madeira, passa por uma porta baixa e entra em um mundo que parece congelado no tempo. Os corredores são apertados, o teto é baixo, e o cheiro de sal molhado gruda na garganta. Em alguns pontos, o túnel se divide em 3 direções diferentes. Em outros, abrem câmaras largas onde cabiam 20 pessoas sentadas no chão. Existem poços de ventilação que sobem até a superfície, alguns com mais de 15 metros de profundidade. Existem armadilhas, buracos disfarçados no piso, rampas que levam a becos sem saída. O mais impressionante não é o tamanho. É a organização. Cada túnel tinha função. Alguns levavam água de cisternas subterrâneas. Outros serviam de depósito de comida. Havia áreas separadas para mulheres e crianças, e salas específicas onde os homens se reuniam para decidir quando era seguro voltar para cima. As paredes de sal guardavam mensagens, marcas de ferramentas, riscos feitos por quem esperava ali horas ou dias. A cidade funcionou assim por séculos. Quando os mongóis invadiram a Pérsia no século XIII, Nushabad já era uma rede gigante de refúgio subterrâneo. Quando os safávidas governaram o Irã, os túneis ainda estavam em uso. Só pararam de cavar quando o mundo mudou, quando invasões deixaram de ser o maior medo e as famílias começaram a confiar em muros e exércitos organizados. Mas o sal não esqueceu. Ele preservou tudo. As escadas de pedra ainda estão firmes. As cisternas ainda seguram água. Os poços de ventilação ainda puxam ar fresco de cima. E quando você desce lá, sente o peso do silêncio. Não é um silêncio vazio. É o tipo de silêncio que carrega vozes antigas, respirações contidas, decisões tomadas no escuro. Você passa a mão na parede e sente os cristais de sal ásperos contra a pele. Você olha para cima e vê o buraco estreito por onde a luz do sol tenta descer. E você entende que aquele lugar não foi construído para impressionar. Foi construído para salvar vidas. Hoje, arqueólogos ainda exploram Nushabad. Estimam que apenas 40% dos túneis foram mapeados. O restante continua selado, bloqueado por desabamentos ou inundações subterrâneas. Algumas câmaras nunca foram abertas desde o último refúgio. Existem histórias locais sobre túneis que vão até outras cidades, conectando vilas inteiras por baixo do deserto. Ninguém confirmou. Mas o sal continua lá, duro, branco, silencioso, guardando segredos que ninguém pediu para ele revelar. O ponto triplo onde 3 oceanos se encontram. Existe um lugar no planeta onde 3 oceanos diferentes se tocam ao mesmo tempo. Não é uma fronteira desenhada em mapa.
É uma linha real, física, onde correntes marinhas de origens completamente distintas colidem, misturam suas águas e criam um fenômeno visual que parece editado por computador. O nome técnico é ponto triplo dos oceanos, mas quem navega por lá chama de a costura do mundo. O ponto fica no extremo sul da África, perto do Cabo Agulhas. Ali, o Oceano Atlântico que vem do oeste encontra o Oceano Índico que sobe do leste. Mas tem um terceiro jogador, o Oceano Antártico, que empurra a água gelada do sul. 3 correntes gigantes, 3 temperaturas diferentes, 3 níveis de salinidade, tudo convergindo em uma área de poucos quilômetros quadrados. O efeito visual é perturbador. Quando você olha do alto de um barco ou de um helicóptero, vê linhas nítidas dividindo a superfície do mar. De um lado, a água é azul escura, quase preta, pesada de sal e fria como gelo. Do outro, a água é verde clara, mais quente, com movimento ondulado e previsível. No meio, onde as correntes colidem, forma-se uma zona de espuma branca, turbulenta, cheia de redemoinhos que giram em sentidos opostos. Parece uma costura mal feita, como se alguém tivesse tentado unir 2 tecidos incompatíveis e desistido no meio. Navegar por essa região é arriscado. As correntes não colaboram entre si. Quando um barco tenta cruzar de um oceano para o outro, ele entra na zona de turbulência e perde controle por alguns minutos. A proa aponta para um lado, mas o casco desliza para outro. O leme responde devagar. O mar puxa para baixo e empurra para cima ao mesmo tempo. Marinheiros experientes sabem que é melhor passar rápido, com motor no máximo, sem tentar corrigir a rota até sair do outro lado. Mas não é só a navegação que complica. A vida marinha também sente a diferença. Peixes que habitam o Atlântico raramente cruzam para o Índico. Espécies que vivem nas águas geladas do Antártico sobem até a zona de encontro e param ali, como se existisse uma parede invisível impedindo a passagem. Biólogos marinhos estudam esse fenômeno há décadas. Alguns acreditam que a diferença de temperatura cria uma barreira térmica que os peixes não conseguem atravessar. Outros acham que a turbulência constante desorienta os cardumes, fazendo com que desistam de seguir em frente. O que ninguém discute é a força bruta daquele encontro. As correntes do Atlântico trazem nutrientes das águas profundas da costa oeste africana. As correntes do Índico carregam calor dos trópicos. As correntes antárticas descem com oxigênio puro e frio cortante. Quando tudo isso se mistura, a água ferve de vida microscópica. Plâncton explode em bilhões. Algas formam manchas verdes visíveis do espaço. E com o plâncton vêm os predadores, sardinhas, atuns, tubarões, baleias. A zona de colisão vira um banquete permanente. Existem relatos antigos de navegadores que passaram por lá e acharam que estavam vendo uma muralha de água. Alguns descreveram ondas que subiam verticalmente, como se o mar estivesse tentando escalar o céu. Outros falaram de redemoinhos do tamanho de casas, capazes de sugar pequenos barcos e cuspir destroços quilômetros depois. A ciência explica parte disso. Quando correntes opostas se encontram em alta velocidade, elas criam ondas estacionárias, que ficam paradas no mesmo lugar enquanto a água passa por baixo. Essas ondas podem atingir alturas de 10, 15 metros, sem sair do lugar. Para quem vê de longe, parece uma parede sólida no meio do oceano. Hoje, satélites monitoram o ponto triplo em tempo real. Mapas náuticos marcam a região como área de atenção especial. Mas mesmo com tecnologia moderna, ninguém consegue prever exatamente o que vai acontecer lá. As correntes mudam de intensidade conforme a estação do ano. No verão, o Atlântico empurra mais forte. No inverno, o Antártico domina. E quando tempestades passam pela região, as 3 correntes entram em guerra aberta, criando condições que transformam o mar em algo que não parece pertencer ao planeta Terra. Quem já cruzou aquele ponto, conta que a sensação é estranha. Não é medo. É reconhecimento. É olhar para o horizonte e entender que existem forças maiores do que qualquer coisa que você possa controlar. E que essas forças não ligam para você. Elas só fazem o que sempre fizeram: empurrar água, misturar temperaturas, desenhar linhas invisíveis que separam mundos inteiros. A montanha que cresce sozinha no Cazaquistão. No meio da estepe do Cazaquistão, longe de qualquer cidade, existe uma montanha que não deveria estar lá. Não é uma formação antiga. Não é resultado de placas tectônicas. E o mais perturbador, ela continua crescendo. A cada ano, fica alguns centímetros mais alta. O solo ao redor racha, desloca, empurra pedras para fora. E ninguém sabe ao certo o que está acontecendo debaixo da terra. O nome oficial é Monte Bozgira, mas os locais chamam de a Montanha Viva.
Fica em uma região deserta, sem vegetação, sem água, sem estradas. Para chegar lá, você precisa de um jipe preparado para terreno hostil e um guia que conheça os caminhos escondidos entre as dunas. A montanha não é alta. Tem uns 200 metros de altura, formato irregular, cor alaranjada misturada com cinza. De longe, parece um monte comum de rocha sedimentar. Mas quando você chega perto, percebe que algo está errado. A base da montanha não é sólida. Ela se move. Não rápido o suficiente para ver a olho nu, mas rápido o suficiente para deixar marcas. Rachaduras se abrem no solo ao redor. Pedras pequenas rolam morro abaixo sem motivo aparente. E quando você encosta a mão na rocha, sente uma vibração leve, constante, como se algo respirasse lá dentro. Geólogos visitaram o local várias vezes. As primeiras hipóteses falavam em vulcão adormecido, mas não há atividade vulcânica na região há milhões de anos. Depois pensaram em domo de sal, uma estrutura subterrânea de sal pressionando o solo para cima. Só que perfurações mostraram que não há sal ali. Então surgiu a teoria mais aceita hoje: gás natural preso sob pressão. A explicação funciona assim. Milhões de anos atrás, aquela área era coberta por um mar raso. Matéria orgânica se acumulou no fundo. Com o tempo, virou petróleo e gás. A pressão aumentou. O gás ficou preso entre camadas de rocha impermeável. E de tanto empurrar, acabou criando uma bolha gigante que levantou o solo como se fosse uma bolha de sabão feita de pedra. O problema é que a bolha não para de crescer. Instrumentos de medição instalados na década de 90 mostraram que a montanha sobe entre 3 e 5 centímetros por ano. Parece pouco, mas em escala geológica é absurdamente rápido. Se continuar nesse ritmo, em 1000 anos a montanha vai ter o dobro da altura atual. E se a pressão não for liberada, uma hora a bolha estoura. Existem sinais de que isso já aconteceu antes. Ao redor do Monte Bosgira, o solo está coberto de crateras rasas, circulares, com bordas elevadas. Parecem marcas de explosão. Análises químicas mostraram que o solo nessas crateras contém concentrações anormais de metano e enxofre, gases que só aparecem em grande quantidade quando liberação súbita de pressão subterrânea. A teoria é que em algum momento do passado, outra montanha cresceu ali, acumulou pressão demais e explodiu, lançando toneladas de rocha e gás para o ar. Os moradores da vila mais próxima, a uns 50 quilômetros de distância, contam histórias sobre a montanha que respira. Dizem que em certas noites, quando o vento para e o deserto fica em silêncio absoluto, dá para ouvir um som grave vindo do monte, como um ronco profundo subindo do centro da terra. Alguns acreditam que é um espírito preso lá dentro. Outros acham que é o som do gás escapando por fissuras microscópicas na rocha. Cientistas tentaram perfurar a montanha para medir a pressão interna. Conseguiram ir até 60 metros de profundidade antes da broca travar. Quando retiraram o equipamento, notaram que a ponta estava coberta de uma substância preta, oleosa, que cheirava a enxofre e queimava a pele se você encostasse direto. Amostras foram enviadas para laboratórios na Rússia e na Europa. Os resultados confirmaram: é metano quase puro, misturado com compostos orgânicos antigos, alguns com estruturas moleculares que não aparecem em nenhum depósito conhecido de gás natural. O monte continua crescendo. Satélites registram a mudança de altura todos os anos. Drones sobrevoam a área mapeando novas rachaduras. E enquanto isso, a montanha respira, empurra, cresce, sem pressa, sem parar. Quem visita o local sente o peso da inevitabilidade. Não é uma questão de se vai explodir. É uma questão de quando.